Christopher Julius Rock II, mais conhecido como Julius, é um dos personagens principais da série Todo Mundo Odeia o Chris. Julius tem 2 empregos, um deles como entregador de jornais e frequentemente pega bicos para se manter. Julius demonstra ter uma mente econômica incrível e é excelente com números e custos. Ele pode determinar o preço de um produto até os centavos só de bater o olho nele. Claro, afinal, ele é mão de vaca demais. Por isso, todo mundo se lembrou do Julius ao ver o Lula falando ontem em não comprar comida se ela estiver cara. E para azar do bebum, quem também se inspirou no Julius foi o Nicolas, que mais uma vez fez um vídeo arrasador que está abalando o regime stalinácio. Segura essa! E as consequências da fala do presidente stalinácio dessa quinta-feira seguem velozes e furiosas. Se você, por acaso, mora numa caverna sem eletricidade nem sinal de celular e não sabe do que eu estou falando, veja agora. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Sim, o cara que mete uma tonelada de impostos no rabo dos brasileiros diz que o povo está sendo extorquido pelos comerciantes. O cara que gasta milhões de reais em cortinas, tapetes, móveis e viagens internacionais diz que o povo deve evitar comprar coisas caras. O pai dos pobres acabou de lançar o programa Meu Jejum Minha Vida. Obrigado, Sidônio. Claro que isso irritou a população, que respondeu com xingamentos e memes. A velha imprensa, fazendo uma leitura do ambiente, percebeu que ninguém estava com paciência para ouvir as suas passadas de pano e fez coral com a população. Observe com atenção, este é um fenômeno raro. O povo não é bobo. Lula erra na comunicação ao transferir ao consumidor a culpa pela inflação. Lula razoavelmente perdido. Em discurso desconectado da realidade, o presidente diz que a inflação está razoavelmente controlada. A tática tem sido a de terceirizar responsabilidades, com argumentos que colocam o governo como vítima da alta de preços e não como um de seus principais causadores, numa narrativa absolutamente desconectada da realidade. Versão brasileira, AEC. São Paulo. Até o comentarista político e fiel sabujo do Lula, Gerson Camarote, perdeu a paciência e mostrou os dentinhos. Vamos lá, 2 questões. No governo, a fala do presidente Lula houve muita lamentação, porque era para ele sair justamente para dar uma resposta em relação à questão da inflação dos alimentos, e dessa demanda, porque isso tem atingido a sua popularidade, e aí ao invés dele encontrar um caminho que fosse bem aceito por todos, ele acaba escorregando, né, e tropeçando na língua, e aí se volta contra ele, porque quando ele terceiriza a responsabilidade justamente para o consumidor, ou seja, tem que ter o consumidor que tem que saber fazer a escolha, tem que ter educação para isso, para saber se está caro ou não comprar. E a gente estava vendo o Alexandre falando agora há pouco, todo consumidor, ele sabe exatamente quando a coisa está cara e evita comprar, sendo que tem coisa que não dá para deixar de comprar. Então, quando ele terceiriza, a responsabilidade está acontecendo para o consumidor,
ele acaba abrindo um flanco para a oposição explorar. Então, o que a gente já tinha visto lá do episódio do Pix, né, que foi devastador, de alguma forma hoje não chega a ser dessa magnitude, mas a oposição também está explorando com força. E o governo está perdido na reação, não sabe como responder. Porque fica difícil, fica indefensável essa fala do presidente Lula. A outra questão, que aí foi abordada aqui, o governo, em primeiro lugar, não tem... Essa fala do Lula mostra que o governo está perdido em como enfrentar. Ou seja, lá atrás a gente já afirmava aqui, está fazendo um carnaval, dizendo que o preço está alto, mas não tem nenhuma proposta concreta. Porque é muito difícil você tratar de inflação de alimentos. Lá na frente, apostar no plano safra, apostar numa safra maior, ok, mas isso não resolve imediato. O que poderia ter resolvido era a questão do dólar. Mas aí tem uma questão central, que você tem não só a falta de credibilidade do ponto de vista da política fiscal, ou seja, de cortar gastos, ou seja, de reduzir despesas. O governo não sinaliza nessa direção, nunca sinalizou nessa direção. Pelo contrário, o presidente Lula recentemente disse que não tem nenhuma nova medida fiscal em gestação, e se depender dele, não terá. E você tem, além dessa questão, você tem um movimento do próprio presidente Lula, que agora ele volta, de ataque ao Banco Central. É verdade que agora ele está atacando o passado, ele faz uma espécie de corte como se fosse possível, fazer uma espécie de corte. Shhh, fica quieto, camarote. Eu acho que o Lula precisa falar de improviso todos os dias, sim. Vai dar muito certo. É incrível como na Globo News os jornalistas comentam os erros do Lula dando feedback, esperando e torcendo para que a equipe dele leve suas ideias em consideração e melhore a comunicação do regime. Repara que para o camarote a fala do Lula não é ruim porque é um deboche, uma humilhação aos brasileiros. Ela é ruim porque deu munição, abriu um flanco para a oposição explorar. Essa é a única preocupação do pessoal da Globo News, a imagem de seu principal anunciante. Mas o camarote está certo numa coisa, a oposição deitou e rolou com mais essa fala absurda. Aliás, deitou, rolou e marcou um golaço com seu artilheiro e craque da rodada, Nicolas Ferreira. Sim, ele fez de novo. Mais um vídeo que está quebrando a internet e fazendo os petistas arrancarem a cueca pelo pescoço de raiva. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Se a passagem tá cara, é só ficar em casa. Se o presidente tá ruim, é só tirar. Bravo! Quantos milhões da Lei Rouanet essa produção cinematográfica merece? Pronto, lá vai o Nicolas fazer mais um estrago no regime stalinácio. O cara é uma máquina e sem Sidônio. Esse moleque sozinho coloca o governo no bolso. Depois dessa, só sobram duas alternativas. Ou vão dizer que a fala do Lula está fora de contexto, ou ele vai para o hospital essa semana em estado grave como cortina de fumaça. Aliás, já tem petista chorando que o Nicolas gastou milhões para fazer esse vídeo? E o melhor... O vídeo já está quebrando a internet com a voracidade de 1000 janjas numa loja de decoração. Chegou a 8 milhões de visualizações em apenas 2 horas. No momento em que eu gravo essas palavras, 12 horas após ser publicado, o vídeo do Nicolas já acumulava quase 40 milhões de visualizações só no Instagram. Além disso, já tinha quase 2 milhões de curtidas, 151 mil comentários e 854 mil compartilhamentos. E lembre-se, isso só no Instagram. Estourou a bolha de novo.
para delírio dos esquerdistas. Tem um detalhe genial no vídeo original, que é a trilha sonora. É a música da série Todo Mundo Odeia o Chris, uma referência ao pai do protagonista, o Július, o mão de vaca. E tem uma frase famosa. Só que eu não pude deixar essa trilha nesse vídeo por questões de direitos autorais. Pena. A reação do povo foi quase tão engraçada quanto o próprio vídeo. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Pior que depois o Nicolas ainda chutou o cadáver de 9 dedos no Twitter. Bom dia, e se não estiver tendo um bom dia, é só não acordar. Mas nesse caso, quem tem 2 empregos é o povo. Ozempic pra quê? É só virar petista. A coisa tá tão zoada que até a CNN achou graça no vídeo do Nicolas. Olha, essa declaração, claro, repercutiu e muito na oposição. Depois que o presidente Lula deu essa declaração pedindo para a população não comprar, então, alimentos caros, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ironizou a fala do chefe do executivo nas redes sociais. Nicolas publicou uma mensagem hoje dizendo assim, abre aspas, plano de governo, substitua o alimento ou compre outro dia. Então, ele se referiu, a essa declaração que a gente está falando mais cedo a 2 rádios da Bahia. Lula havia sugerido que a população comprasse, então, produtos mais acessíveis para pressionar a redução dos preços. Na última terça-feira, o Banco Central informou que o cenário da inflação de curto prazo continua desfavorável, ou seja, ruim, E que a alta dos alimentos tem sido significativa, com tendência de persistência no médio prazo. Em bom português, não deve baixar tão cedo, Yuripita. O Japinha tentando segurar o riso o tempo todo me quebrou. Lula levantou e a direita cortou com gosto. E o artilheiro Nicolas não perdeu a oportunidade. Vem aí mais uma semana terrível para a esquerda. Será que agora bate o bilhão? Stalinácio quer que todo brasileiro viva como Július, enquanto ele vive como a Maria Antonieta. É por isso que todo mundo odeia o Lula. A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.